lá em Efésios, porque hoje eu vou falar sobre o Cristo Redentor. Cristo Redentor, mas não o Cristo Redentor que nós conhecemos, aquela imagem lá no Rio de Janeiro, aquela imagem maravilhosa, aquela estátua maravilhosa. Não sei se você sabe disso, mas a imagem que nós temos lá, a estátua que temos lá, ela teve essa ideia, essa concepção do Cristo Redentor em 1850. Um pouco de história para a gente aqui. Em 1850, quando a princesa Isabel libertou os escravos, um padre falou assim: vamos edificar uma estátua em homenagem à princesa Isabel, a libertadora dos escravos. Vamos edificar essa estátua lá em cima do Corcovado, porque o Corcovado já existia. Não sei se você sabe, o Corcovado não com a estátua, mas existia o chamado Chapéu do Sol. As pessoas subiam lá em cima para ver o Rio de Janeiro, e havia um restaurante, havia um mirante lá em cima. Quando Dom Pedro I colocou uma locomotiva a vapor, depois foi a primeira locomotiva a vapor. Dom Pedro II foi fantástico no Brasil, colocou uma locomotiva a vapor, depois ele colocou a primeira a pontinha elétrica para subir lá. As pessoas subiam, lá tinha um mirante chamado Chapéu do Sol, o pessoal subia lá. Mas em 1850, quando a princesa libertou os escravos, um padre falou assim: vamos fazer uma estátua de Cristo, vamos colocar lá em cima e vamos homenagear a princesa Isabel, chamando a libertadora. No início ela até gostou da ideia da questão da estátua de Cristo, mas de repente ela falou: não, esse negócio de me colocar lá a libertadora, não aceito. Ela era uma mulher muito cristã, religiosa, não aceitou de jeito nenhum. Em 1850 morreu a ideia. Voltou-se essa ideia em 1920, um pouquinho da história. E aí começou a ideia, criaram uma ideia de como seria. Vários engenheiros concorreram isso ali. Foi um brasileiro que ganhou, o nome dele era Heitor, ganhou a concorrência. Teve lá a decisão de fazer de concreto armado. Ela tem 13 metros de altura, ela tem 30 metros de altura, se não me engano. É como se fosse um prédio de 13 andares. Toda a estátua custou 250 milhões de dólares. As peças vieram da França, porque foi um artista plástico da França que trouxe para cá. Primeiro ela não tinha mão assim, ela ia ser de uma maneira diferente, tinha um globo, uma cruz, mas mudaram para ser. Tanto é que se você olhar a estátua do Cristo, ela é assim, com a mão assim, e um pouco para baixo assim. Levou 9 anos para se construir essa estátua, e então deu-se o nome de Cristo Redentor, porque ele está abençoando e guardando a cidade a princípio. Essa estátua maravilhosa é uma das estátuas, uma das maravilhas do mundo. Concorreu aí recentemente e ganhou entre as maravilhas do mundo, e realmente é um espetáculo. Quem já foi lá em cima do Cristo Redentor? Aqui, já subiu. Se você não foi, vale a pena. Se você não foi ainda, vale a pena. Não fique sentindo ruim. Eu tive a experiência de primeiro conhecer a estátua da liberdade, para depois conhecer o Cristo Redentor. Coisa doida, né? Mas foi o que aconteceu comigo. E eu falei, quando eu estava lá nessa liberdade, lá na coroa dessa liberdade, eu falei: não é possível conhecer essa estátua aqui. Primeiro conhecer meu Cristo Redentor, quando eu voltar para o Brasil eu vou conhecer. E vim, conheci, e é maravilhoso, uma visão tremenda, vale a pena. Só guarda o dinheirinho, tá? Porque não é muito barato para subir lá, embora o pessoal do Rio de Janeiro tenha um desconto para isso. Essa estátua é tremenda e a maioria de nós conhecemos, mas nós temos a ideia. Só que nós não temos a ideia porque é chamado Cristo Redentor. Eu não vou falar do Cristo Redentor no Rio de Janeiro, eu vou falar do verdadeiro Cristo. Como a princesa Isabel falou: não coloque meu nome, vamos colocar uma estátua do verdadeiro Cristo Redentor. Por que é chamado Cristo Redentor? Jesus é chamado Cristo Redentor. Cristo, a palavra Cristo significa o prometido, aquele que será enviado para libertar. Por isso que fala Cristo, o ungido. Redentor, a palavra redentor significa aquele que resgata, que tem o mesmo contexto de remidor no Novo Testamento. Toda vez que você vê uma palavra, por exemplo, em Efésios capítulo 1, quero que você veja essa frase aí comigo. Efésios capítulo 1 diz o seguinte, deixa eu ver se eu consigo ler, versículo 7, vou direto nele, tá? E nele temos a redenção, por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Toda vez que você vê essa palavra redenção,
está se referindo à compra de volta. Sem entrar em muito detalhe, nós fomos perdidos para o pecado, a nossa alma foi perdida, nós precisamos ser resgatados de volta. Uma pessoa, e qualquer pessoa, precisa ser resgatada de volta, não porque ela é ruim. Nós temos esse problema de achar que quem é viciado em bebida, quem é viciado em drogas, quem é viciado em jogo, quem é viciado em sexo, esses precisam de Deus, ser resgatados de Deus. Todos nós precisamos, porque todos nós temos uma alma afetada, atingida pelo pecado. Todos nós, nosso pensamento, alma, pensamento e sentimento está afetado. Nós estamos perturbados, nós estamos transformados pelo pecado. É por isso que eu e você tendemos sempre a pensar no negativo, tendemos pensar, reagimos negativamente com muitas situações à nossa volta, especialmente com os nossos entes queridos, as pessoas da nossa volta. Em lugar de transformar, de agirmos de uma maneira amável, de compreensão, de mansidão, de paciência, nós não agimos. A nossa primeira reação é impaciente, frustrado. A nossa alma traz isso em nós, porque nós precisamos ser resgatados pelo Redentor, pelo Cristo. E eu quero nessa noite mostrar uma história para você de uma mulher que, casada com 2 filhos, que perdeu isso e precisou ser resgatada. Ela perdeu tudo, chegou a ter uma alma amargurada com essa história toda a vida dela que ela passou, e ela foi resgatada por Deus, e Deus resgatou a vida dela. Ele não trouxe o marido de volta, mas ele trouxe uma coisa nova. E eu quero que você veja comigo que muitas vezes nós perdemos coisas à nossa volta, seja coisas naturais, talvez trabalho, talvez casamento, talvez filho, nós perdemos coisas à nossa volta, mas Deus pode resgatar isso. Ele pode ser o seu redentor, o seu remissor. Ele quer isso, ele quer resgatar a sua vida, ele quer te dar uma vida nova. Não é trazer o passado, é te dar uma vida nova, é te dar um novo casamento, é te dar um novo filho, é te dar um novo trabalho, ele está na sua vida, na minha vida, para fazer isso, para trazer, resgatar a sua vida, seja coisa exterior, mas aqui também na sua vida interior. Ele quer resgatar aquilo que você perde, que às vezes é o controle próprio, às vezes é a paciência, a frustração. Você perde o que você deveria ter, e é vencido pela carne, como diz a palavra de Deus. Eu quero que você veja essa história comigo e olhe para você mesmo e fale: Senhor, eu preciso de Ti. Venha ser o Cristo, o prometido, o Redentor. Redime a minha vida, restaura a minha vida, resgata a minha vida, a minha situação. Eu quero que você veja com isso. E aí nós vamos lá no Velho Testamento. Abra comigo a sua Bíblia lá em Ruth, por gentileza. É Ruth, por favor. Abra Ruth comigo, por favor, lá no livro de Ruth. Você vai ver no capítulo 1, por favor. Vou ler do versículo 1 em diante. Ruth, livro de Ruth. Eu acho a palavra de Deus maravilhosa, e tem tanta coisa que você vai lendo, você vai aprendendo, você vai crescendo com ela. No início de Ruth, no capítulo 1, por gentileza, o versículo 1, diz o seguinte: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. Deixa eu parar um pouquinho, só para você ter uma ideia aqui. A Bíblia tem Gênesis, Êxodo, e tem o livro de Juízes. Juízes foram aqueles que julgaram o povo de Israel antes de surgir o primeiro rei, que foi Saul, e depois Davi. Tinha os juízes, foram homens levantados por Deus para julgar a nação. O pessoal ia até ele para julgar situações, e ele julgava a nação. Nessa época que houve vários juízes, o primeiro juízes de Israel tem até um nome muito bonito. Eu acho o nome mais bonito da Bíblia. O nome mais importante da Bíblia. Não vamos exagerar. O primeiro juiz da Bíblia é Otniel. Meu primeiro nome, que significa Ot, leão de Deus. Dali, e tem até uma história bonita, não vou entrar sobre esse assunto, tem até uma história bonita de como ele se tornou juiz.
foi oferecida para ele, se ele ganhasse uma guerra, uma menina. Ele falou, eu ganho essa guerra. Não importa quanto eu tenho que matar, mas essa menina é minha. E até chegar o último juízo, que foi Samuel. Nessa época, existia uma mulher chamada Noemi. Vamos seguir em frente comigo, vamos ver essa história dela aqui. Nos dias dos juízes, houve fome na terra, e o homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Esse homem se chamava Elimeleque, e a sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Agora começa a desgraça da mulher. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram, olha mais a desgraça dela, morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Eu quero que você veja essa história, entenda melhor. Na época do juízo, houve uma fome. Lá havia uma família, Elimeleque, Noemi, com 2 filhos. Elimeleque era um homem de Deus, tinha lá a descendência dele, e tinha um lugar dele onde Deus o colocou. Houve uma situação de fome à volta, ele resolveu ir para outro lugar. Muitas vezes, Deus nos coloca no lugar da promessa dele. É um trabalho, é uma casa, é uma igreja, é um lugar da promessa. Ele fala, aqui eu vou te abençoar, aqui eu vou te derramar todas as minhas promessas, nesse lugar aqui que eu vou te colocar. Mas não quer dizer que você não vai passar fome, não quer dizer que você não vai ter tribulações, não quer dizer que você não vai ter problemas. O grande situação é, tribulações nós teremos, problemas nós teremos em todos os lugares. A diferença é que quando nós estamos dentro, no centro da vontade de Deus, aquela tribulação, nós passamos por ela com Deus. Mas quando nós pegamos a nós mesmos, a família, como foi o caso dele, Elimeleque, e saímos à busca de outro lugar, porque vão aparecer um outro trabalho, aqui está difícil, aqui eu vou buscar outro lugar. A casa está difícil, eu vou buscar um lugar. Nada errado em buscar se Deus te orientar. Eu estava conversando com uma pessoa recentemente, e disse para essa pessoa, falei, a pessoa sai do trabalho, não sai, não sai. E eu disse para essa pessoa, olha, fica aí até que Deus abra a porta no lugar para você. Não peça conta. Você está passando tribulação? Não deixe o seu trabalho por causa da tribulação. Vença a tribulação. Quando acabar a tribulação e você estiver bem, Deus vai abrir a porta. Não deu outra. Ele falou, está difícil, o chefe está perseguindo, eu não estou conseguindo me adaptar. Passar toda essa experiência que ele teve, ele virou para mim, pastor, abriu a porta do lugar, vou ou não vou? Falei, como é que você está no trabalho? Estou bem, está tranquilo agora, não tem mais problema, já estou vendo isso aqui, estou muito bem. Agora é essa opção. E a porta foi muito boa, ele orou e Deus direcionou naquele caminho. Quando você enfrenta a fome, você fica ali até o Senhor confirme. O grande problema é que nós queremos sair porque achamos que em outro lugar é melhor. Se nós sairmos do centro da vontade de Deus, muita coisa acontece conosco, como aconteceu com ela, com ele, com essa família. Nós temos que ter certeza, você tem que ter certeza absoluta que você vai se manter dentro da vontade de Deus, que você vai se manter firme ali quando a fome chegar, porque ela vai passar. Com Deus a sua fome vai passar. Deus vai saciar a sua fome, vai saciar a sua vontade, seja ela qual for. Deus vai, quando você se mantém fiel ali, firme, Deus vai estar ali. Mas quando você sai debaixo da cobertura de Deus, você sai do centro da vontade de Deus. E como você viu bem comigo aqui, é triste. Elimeleque foi, passado um tempo, ele não fala quanto tempo, ele morreu. Já imaginou
uma mulher que sai com a direção do marido, sai buscando, que foi atrás do marido, e ela tinha que ir, não tinha outro jeito, ela foi com ele. Quando chega lá, ela se encontra, ela, viúva, com 2 filhos. E agora? Como é que ela cria? Se você acha difícil hoje criar um filho sozinho, imagina aquela época. Você não tinha muita opção. Que você dependia. Você não podia simplesmente falar assim, vou colocar ali na loja, vou colocar na padaria, não tinha esse negócio. A mulher dependia da família. E ela estava longe da família. Olha que desgraça na vida dela. Passado 10 anos, os filhos casam, durante 10 anos, não tem filho. Se você observar, a Bíblia fala bem que não tiveram filho. Isso já é um sinal, porque muitas vezes o que você tem que ver é o seguinte: naquela época a mulher casava com o homem para procriar, acabou. A função dela principal era trazer um filho para aquele homem, dar continuidade à descendência dele. Era a coisa principal. Se a mulher não desse luz ao filho, era uma desgraça naquela época. Muitas pessoas viam como a mão de Deus tinha sido tirada. Não estou dizendo que as mulheres que não têm filho, hoje em dia, é coisa de que Deus está pesando a mão. Eu não gosto desse negócio. Pode até acontecer, mas tem que tomar cuidado com isso. Tem que tomar cuidado com isso. Mas seja como for, você vê que 10 anos não tiveram filhos. Ela não tinha neto. Para complicar a história, passado 10 anos, eles morrem. Olha a situação dessa mulher. Perdeu o marido, 10 anos depois, casados, não tendo netos, os 2 morrem. Agora ela tem ela e mais 2 mulheres. 3 mulheres. Ali. O que ela vai arrumar com isso? Como ela vai... Não só essa questão natural de como ela vai se prover, arrumar dinheiro, trabalhar, mas eu quero que você veja comigo o quanto ela deve ter sentido, não o quanto ela deve, o quanto ela sentiu na alma toda essa experiência de, vamos colocar mais ou menos aí de 10 a 15 anos. Não foi 5 dias, não foi 15 dias, por mais ou menos de 10 a 15 anos ela passou nesse lugar. E ela olhou para trás e falou assim: são 15 anos, mais ou menos aí, no mínimo 10 anos, que eu estou vivendo essa tristeza na minha vida. Foi uma tristeza após outra. Quem nunca passou por uma tristeza após outra, um problema atrás outro, uma situação desagradável atrás outra, é uma coisa atrás outra, um problema atrás outro. Isso vai trazer na nossa alma cada vez mais tristeza, ficamos cada vez mais amargurados, ficamos cada vez mais frustrados, ficamos cada vez mais sem esperança pelo futuro, porque uma coisa atrás da outra. Não é à toa, olha o versículo 20 dessa passagem. Ela conversa com a senhora dela, e elas discutem lá, e elas resolvem voltar. Vem comigo aqui no versículo, deixa eu ver aqui, no versículo, deixa eu ver aqui, 19. Vou direto no 19. Então, ambas se foram até chegarem a Belém. Ela está voltando para a casa dela. Ela está voltando para onde ela vivia. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém, ela lhes disse: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o poderoso. Ela falou: muda meu nome. Já não sou mais Noemi, meu nome é Mara. Olha o ponto que ela chegou. Estou amargurado com a minha vida. Um Deus Todo-Poderoso me colocou, embora foi o marido, Deus não abençoou a decisão deles. Quando ela voltou para a terra dela, ela falou: eu estou amargurado que troco o meu nome. E quantos de nós chegamos ao ponto da nossa vida, por situações da nossa vida, que nos tornamos amargurados com a situação que vivemos? Passamos amargurados porque sofremos por uma questão de desemprego, sofremos por uma questão de família. Quantas pessoas sofreram por uma questão de casamento que não deu certo, ou relacionamento com amizade na escola, jovens na escola, quantos ficam amargurados que passam, na igreja, com problemas que acontecem. Nós todos às vezes carregamos esse sentimento de
amargura no interior, essa tristeza no coração, que é difícil lidar, você não tem mais esperança, não tem mais jeito, estou cansado desse negócio, são 15 anos que eu venho com esse negócio, são 15 anos que eu passo com essa amargura, com essa tristeza, com essa desilusão, com essa frustração, são 15 anos, ou 10 anos, seja qual for o tempo. Quantos nós poderíamos dizer, como ela diz, sabe uma coisa? Troca o meu nome, não quero me chamar mais disso. Me chama de decepcionado, me chama de frustrado, porque a vida faz isso com a gente. A nossa alma começa a sentir os frutos de decisões que tomamos, de situações que viemos carregando conosco durante anos de nossa vida, e carregamos isso conosco, e chegamos ao ponto de achar que não há mais esperança. Mas é nesse momento, meu querido e minha querida, quando você chega aqui e tem que fazer como ela, eu me volto para Deus agora, eu me volto para o lugar onde Deus está. Ela teve essa coragem, que muita gente não tem essa coragem. Muitas pessoas estão longe de Deus, em lugar de voltar-se para Deus, vão para um outro lugar, depois vão para um outro lugar, e ficam pulando de um lugar para o outro, tentando encontrar uma restauração, tentando encontrar uma reconstrução da vida, reconstrução da alma, uma cura. Eles vão para um lugar, para o outro, e o lugar que nós devemos ir é Deus, é lá onde Deus está e onde Deus nos quer. É lá que você vai encontrar o Cristo, o prometido, o Redentor, que pode trazer, pode resgatar, seja coisa que você perdeu, seja coisa que você está passando agora. Às vezes o relacionamento com o seu filho que você perdeu durante 15 anos com a sua filha, seja o relacionamento com o seu marido, com a sua esposa, que você vive ali junto. E sabe que um grande problema de casais, eu estava aconselhando um casal que vai casar essa semana, não essa semana, eu estava aconselhando essa semana um casal que vai casar recentemente. Eu disse para ele, o grande problema de casais é que você tem filho, passa um filho, passa 2 filhos, vem 2, 3 filhos, você começa a dedicar aos filhos, dedicar aos filhos, e o casal começa a ficar mais dedicando aos filhos, dedicando mais às mulheres. Passado 10 anos, 15 anos, os filhos crescem, um dia eles casam, vão embora, um olha para o outro e fala assim, ué, quem que é você? Ué, não estou te conhecendo mais não. Dali é um passo para o divórcio, porque o casal não investiu no outro. Mas eu digo para você o seguinte, quando você se encontrar nesse lugar, nós temos que buscar Deus, falar, Deus, resgata o que eu tenho pela minha esposa, pelo meu marido, resgata o relacionamento que eu tenho. Deus pode fazer isso na sua vida, seja com o casamento, seja com o seu filho. Essa é a razão porque ele é chamado o Redentor. Ele redime, ele traz de volta, ele reconstrói a nossa vida. Ele quer fazer isso na sua vida e na minha vida. Você tem que tomar a decisão de chegar perto dele. E eu estou falando isso porque se você ler a história, deixa eu recomendar para você, leia Ruth em casa. São 4 capítulos só, 4 dias você lê isso aqui, 15 minutos você lê um capítulo, 15 minutinhos você lê esse capítulo rapidinho. Lê capítulo um dia, um capítulo outro, um capítulo outro, você vai ver a história toda. Porque se você continuar lendo a história aqui, você vai ver o que elas passam, o que ela volta, o que ela vive, como é que ela vive, como é que a Ruth fala, eu não vou mais não, tá? E a sogra quer se desfazer dela, mas a Ruth fala, não, eu vou voltar, vou ficar contigo. O relacionamento ali de sogra e nora, né? É perfeito. Esse negócio de sogra, eu sei que nós temos alguns problemas em de sogra, e até fama, sogra. Eu li um livro com eles recentemente, esse casal, e a primeira frase que o rapaz fala assim, Adão que foi feliz, por quê? Então vamos ser sinceros, nem toda sogra é ruim, não é verdade? Tem sogra que é uma mãe, tem sogra que é maravilhosa, é uma concepção de sogra que é ruim, mas isso não é verdade. Tem pessoas que são mais difíceis, mas tem sogras que são uma mãe, tem sogros que são um pai. Eu não gosto muito disso, dessa concepção, dessa ideia de olhar a sogra como
do lado negativo, porque isso não é verdade, no geral. Mas elas tiveram a situação dela e ela falou, não, eu vou ficar. A Ruth falou, não, eu vou contigo, minha sogra, eu vou com você até o final. E você lê a história, como é que ela vive, como é que ela... É maravilhoso. Eu quero já chegar no final do livro, para que você veja comigo que como Deus restaurou a vida dessa pessoa. Que ela perdeu tudo. Vai comigo lá no capítulo 4, deixa eu ver se é isso mesmo, capítulo 4, se não me engano. Deixa eu ler aqui. No capítulo 4, eu quero que você veja comigo lá, no finalzinho, capítulo 4, versículo 14. Deixa eu ver se isso é. Isso é 14, no finalzinho, já terminando, na obra feita de Deus já. Olha o que ela fala aqui. Depois que Deus faz toda a obra de resgate, de restauração. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, mas Deus pode fazer a mesma coisa por você. Versículo 14. E as mulheres disseram a Noemi, as mesmas mulheres: Noemi, louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador, que é a minha tradução aqui, mas outra palavra é remidor. Que o seu nome seja celebrado em Israel. Deus não nos deixou sem um resgatador, sem um redentor. Você tem um redentor na sua vida, Jesus Cristo. Você pode recorrer e falar: Senhor, essa área da minha vida eu preciso de ser redimida, eu preciso ser resgatada, porque eu perdi isso, seja lá qual for, seja qual for a situação, seja qual for a situação que a tua alma está passando, aqueles momentos que nós passamos e precisamos que Deus esteja presente lá, porque estamos perdendo o controle. Nós precisamos ter controle da nossa alma. Vou contar para você, a gente terminar nessa noite. Minha filha virou para mim semana passada, retrasada, falou: pai, eu estou achando uma passando muito legal, não estou muito bem não, não sei o que está acontecendo, estou com isso aqui, acho que estou com aquilo outro ali, e foi até a razão que eu não vim domingo passado, não estou muito bem e tal, acho que eu estou passando, estou assim, um pouco aqui, um problema ali, um pouco ali e tal. Eu falei: não, depois você vai no médico, vê isso aí, eu estou achando que um pouco disso, aquilo outro e tal. Eu falei: pai. Aí ela foi lá, ela voltou e tal, eu estou passando muito mal, eu estou achando que eu estou com Covid, porque hoje a gente ganha tudo com Covid, né? Estou achando que estou com Covid e tal. Eu falei: agora. Aí deu 4 da manhã, ela começa: estou passando muito mal, meu estômago está doendo, estou passando muito mal. Eu falei: a minha alma começou: ai, e agora, Senhor? E agora, Senhor? Me leva no hospital, compra um remédio para mim, traz de volta. Eu fui na farmácia, busquei o remédio. Quando eu cheguei em casa, me leva para o hospital, que eu não aguento mais de dor. E mulher, quando fala assim, você pode contar, o negócio está feio, porque nós homens, meu querido, ai, Senhor, perdi a minha, está doendo, me leva para o hospital. Nós vamos deixar, a gente deita na cama lá: ai, Senhor, ô mulher, traz um chazinho aí, faça favor, está difícil hoje, ai, não vou aguentar, né? Nós homens, ô bicho mole, não é verdade, mulher? A gente olha assim e fala: ai, esses homens não aguentam nada. Um homem, por exemplo, quando ele cai na cama, não aguenta fazer mais nada, não me incomoda, não aguenta. A mulher está doendo, ela tem que levantar para cuidar do filho, tem que dar para lavar, limpar e vai em frente, está para morrer, mas está lá. O homem, querido, não é assim. Enfim. Eu pensei: ela está muito mal, e minha alma começou a ficar agitada, começou a ficar para baixo, comecei a ficar preocupado demais, e eu falei: vou levar no hospital para ver o que foi, né? Aí eu corri para o hospital, chegou lá, deixei ela lá, e como eu moro no pé do hospital, deixei ela lá e fiquei na minha casa esperando ver o que ia acontecer, né? Porque o hospital, você não quer? Eu estive lá dentro do hospital, e foi por isso que eu nem vim na igreja, falei: não quero ir lá na igreja por causa disso, a gente nunca sabe que eu tive contato com essa coisa toda. Mas aí depois ela passou lá umas horas lá, quando eu fui buscar, ela falou assim: não, é que eu estou com uma pedrinha no rins, estou passando a pedrinha no rins. É claro que não é fácil, é dor pesada, mas a minha alma naquele momento, eu pensei: não é impressionante como a nossa alma está sujeita às coisas piores? A gente pensa no pior,
pensa que vai acontecer o pior, a gente começa a pensar que vai ser uma desgraça na nossa vida, que vai ser o pior, em lugar de ter um equilíbrio e falar, peraí, calma lá, vamos orar, vamos pensar, vamos aguardar, nós começamos a pensar no pior, nós vamos só para o pior, pior. A nossa alma, nós precisamos ser resgatados dessa tendência de achar e pensar no pior. Todos nós passamos por isso, por mais equilibrado, e olha que eu não sou uma pessoa desequilibrada, não me apavoro, tenho equilíbrio, tenho uma tranquilidade muito grande com relação a isso, está na minha natureza, não me apavoro com relação a essas coisas, nenhuma, não tem. Eu posso fazer muita coisa, não gosto, algumas coisas, entro no centro cirúrgico, já fiz muita coisa desse jeito, não é minha área, mas entro, não tenho problema, vejo pessoas quebradas, vejo pessoas inventadas, não tem problema com isso, mas não gosto, mas faço. Tem gente que passa mal, tem gente que desmaia, vai por aí fora. Mesmo assim, a minha alma precisa ser resgatada e encontrar equilíbrio. E talvez você precise da mesma coisa. Vem ser meu Cristo Redentor, redime a minha alma, porque nessa área da minha vida, quando se fala em amizade, eu sofro com isso, porque eu penso que vai ser o pior. Quando se fala em relacionamento com alguém, eu penso o pior, porque a minha experiência do passado é pior. Na escola, eu penso que vai ser ruim, seja o que for a situação do ministério. Nós precisamos falar, Senhor, resgata a minha alma, restitui a paz que eu preciso, restitui a confiança que eu preciso, restitui, ó Deus, vem ser o redentor daquele equilíbrio, de uma alma equilibrada, não uma alma desequilibrada, uma alma que sabe lidar com a situação, não afetada pelas experiências do passado, pelos 10, 15 anos de casamento, 10, 15 anos criando um filho, 10 e 15 anos pagando conta, 10 e 15 anos de trabalhar, seja qual for o tempo afetado, que trouxe você estar numa alma desequilibrada. Você precisa falar, Senhor, vem ser o meu redentor, me redime, meu Deus, redime a minha alma, redime meu homem interior. Foi para isso que Cristo veio, foi para isso que nós temos essa imagem falsa lá em cima no Cristo Redentor, porque ninguém sabe a imagem de Cristo, a verdade é essa, mas é por isso que Cristo veio para ser o seu redentor, tirar o poder do pecado sobre a sua vida, de destruir a sua alma e te colocar num ponto de equilíbrio com relação à sua vida, com relação às coisas à sua volta. Amém. Deus quer fazer isso na sua vida. Amém. Creia e clame a redenção de Cristo. Amém. E quando se fala no sangue de Cristo, é algo que nós temos gratuitamente. Você não precisa fazer nada, basta você ter fé. Em quem temos a redenção pelo sangue de Cristo. Sim. É o sangue que tem poder de resgatar. Sim. Não é você. Amém? Amém? Vamos levantar nessa hora.